Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Bem-vindo ao Masrua Braincast, onde a ciência encontra a humanidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador. E hoje vamos explorar uma pergunta instigante. O que aconteceria se criássemos uma sociedade perfeita, sem escassez de comida, abrigo ou ameaças externas? Parece um paraíso, certo? Mas e se eu te disser que essa experiência já foi feita e terminou num colapso total? Estamos falando do Universo 25, um experimento com ratos que começou como um sonho utópico e acabou como um pesadelo social. Na década de 1960, o etólogo John Calton construiu esse mundo perfeito no National Institute of Mental Health nos Estados Unidos para entender o que acontece quando a população cresce sem limites. E o resultado? Um retrato sombrio de agressividade, isolamento e extinção. Mesmo com tudo que os ratos precisavam para sobreviver. E o mais intrigante, esse estudo continua ecoando até hoje, citado por psicólogos, sociólogos e neurocientistas, que tentam entender o comportamento humano em um planeta cada vez mais cheio. Vamos mergulhar nessa história e descobrir o que ela nos diz sobre nós mesmos? Vamos começar com o cérebro por trás do experimento. John Calhoun, um etólogo americano, que passou décadas estudando como as populações se comportam sob pressão. Em 1968, ele lançou sua experiência mais ambiciosa, o Universo 25. Ela foi financiada pelo NIH, National Institute of Mental Health, e a ideia era simples, mas poderosa. Criar um ambiente ideal para ratos e observar o que acontecia com o aumento da densidade populacional. Imagine um tanque de 2,5 metros por 2,5, então um tanque quadrado, com paredes altas e dividido em apartamentos para os ratos. Tinha comida, tinha água à vontade, não tinha predador, a temperatura era controlada e tinha materiais para os ninhos, né? Então era um verdadeiro paraíso para um roedor. O Calhoun começou com 4 casais de ratos saudáveis e por um tempo tudo correu bem. Nos primeiros 100 dias, a população dobrou. Depois dobrou de novo. Em 315 dias, chegou a ter 600 ratos. Cerca de 600 ratos. Houve, então, um crescimento explosivo, como já era previsto. Mas aí os sinais estranhos começaram. Os ratos machos, que antes viviam em harmonia, passaram a brigar por território. As fêmeas que cuidavam das crias começaram a negligenciar os seus filhotes. O espaço, mesmo com comida farta, estava virando um problema. Um estudo de Calhoun, publicado em 1973, no Proceedings of the Royal Society of Medicine, descreveu essa fase como o início de uma crise social. Ele notou que à medida que o tanque ficava lotado, os comportamentos normais como o acasalamento e criação dos filhotes começaram a desmoronar. Era algo assim muito maior que estava por vir, né? Era um prenúncio de algo maior. Então agora vamos ao coração sombrio do Universo 25, que foi o colapso. Por volta do dia 560 da experiência, a população atingiu o pico, com mais de 2.200 ratos nesse tanque, de 2,5 por 2,5. Uma densidade altíssima para aquele espaço. E foi aí que a utopia virou uma distopia, e Calhoun chamou isso de o sumidouro comportamental, um ponto sem volta onde a sociedade dos ratos desabou. Primeiro veio a agressividade. Os machos dominantes lutavam por cada pedaço de território, enquanto outros machos se tornaram hipersexuais, atacando fêmeas e até mesmo as crias. A violência escalou. Canibalismo e infanticídio viraram rotina. As fêmeas sobrecarregadas abandonavam os filhotes ou os matavam. Mas o mais curioso foi o surgimento dos chamados belos. Esses ratos eram machos que desistiam de competir. Não brigavam, não acasalavam, só comiam, dormiam e se limpavam de forma obsessiva, como se ignorassem o caos ao redor. Depois desse pico,
a reprodução dos ratos ela despencou. Mesmo com comida sobrando, as fêmeas pararam de engravidar e os poucos filhotes que nasciam não sobreviviam. Em 1972, 4 anos depois do início, restavam apenas 122 ratos, todos velhos, estéreis e isolados. O último filhote nasceu no dia 600 e a colônia morreu aos poucos, até o silêncio total. Em 315 dias, o paraíso já era um inferno vivo, e os dados de Calhoun confirmaram a superpopulação destruiu os laços sociais, mesmo sem fome ou perigo externo. E assim a gente se pergunta, né, como é que algo tão supostamente perfeito pôde dar tão errado? Agora que vem a parte que nos toca, né? O que o universo 25 diz sobre nós humanos? O Calhoun acreditava que seus ratos eram um espelho para sociedades em crescimento. Ele comparou o sumidouro comportamental, aquela etapa em que os ratos começavam a brigar violentamente, né, ter canibalismo, infanticídio. Ele comparava essa etapa às cidades superlotadas, onde o estresse da densidade pode levar à violência, ao isolamento e ao colapso familiar. Há paralelos intrigantes. Um estudo de 2019, publicado no Journal of Social History, sugere que os experimentos de Calhoun influenciaram o debate sobre urbanização e saúde mental nos anos 70, com medo de que os humanos repetissem o padrão dos ratos. Pense nas grandes metrópoles de hoje, São Paulo, Tóquio, Nova York. Um artigo de 2021 no Environmental Health Perspectives mostrou que a alta densidade populacional em áreas urbanas ela está ligada a mais casos de ansiedade e depressão e até de agressividade. O estresse crônico, como o dos ratos, ele ativa o eixo no cérebro que vai do hipotálamo à hipófise, que é uma glândula na base do cérebro, e até as adrenais, que são glândulas acima dos rins, as suprarrenais. No cérebro humano, faz com que libere o cortisol em grande quantidade. Então, esse eixo ele é ativado e faz com que as suprarrenais liberem o cortisol em excesso, o que com o tempo pode danificar o hipocampo, que é uma estrutura cerebral essencial para a memória e para a regulação emocional. E os belos? Alguns veem neles um reflexo de pessoas que em sociedades saturadas se desconectam, vivem online, evitam contato, focam só em si mesmas. Não é exatamente igual, mas o padrão de isolamento social ele ressoa. O Calhoun alertou que sem espaço para interações saudáveis, qualquer sociedade, seja de ratos ou de humanos, pode perder o que a mantém viva, que é a conexão dos seus integrantes. Será que estamos vendo sinais disso hoje, com taxas crescentes de solidão e do burnout nas cidades? Bem, nem tudo é tão simples, né? O Universo 25 ele é fascinante, esse experimento, mas ele tem críticas. Primeiro que os ratos não são humanos. Então, um estudo de 2019 no Bulletin of World Health Organization questionou essa generalização direta dos resultados, apontando que fatores culturais, educação e adaptação psicológica mudam o jogo quando se trata de seres humanos. Enquanto os ratos reagiam instintivamente à superpopulação, os humanos criam soluções, então cidades verticais, transporte público, tecnologia. Além disso, nem todos concordam que densidade seja o vilão. Um experimento de 1975, citado por Edmund Hamstein, em 2008, mostrou que humanos em condições lotadas nem sempre desenvolvem doenças, patologias. O que importa é a percepção de controle sobre o ambiente. Nos ratos não havia escapatória. Já no caso dos seres humanos, nós podemos mudar a nossa realidade. Pesquisas recentes também interpretam o Universo 25. Um artigo de 2023 do Science of Total Environment sugere que o colapso pode ter sido mais sobre a falta de papéis sociais do que só por espaço físico, por falta de espaço físico. Num outro experimento de Calhoun, ratos com mais divisões no ambiente se saíram melhor, indicando que o design do espaço e não só a quantidade de espaço importa. Isso abre portas para pensar, será que o problema não é o número de pessoas, mas a forma como organizamos
a nossa distribuição na sociedade, das pessoas. Então, o que nós levamos dessa experiência Universo 25? Um paraíso de ratos virou um cemitério social por conta da superpopulação. Agressividade, isolamento e extinção marcaram o fim dessa sociedade de ratos. Para humanos, o experimento acende um alerta. Densidade, estresse e desconexão podem afetar nossa saúde mental e nossas relações, mas também nos lembra que, diferente dos ratos, a gente tem o poder para adaptar, criar e mudar. Fica a reflexão: o Universo 25 foi só um experimento com ratos ou um aviso do que pode acontecer se ignorarmos os limites do nosso tanque, entre aspas? Pense nisso enquanto olha para as cidades ao seu redor. Gostou desse episódio? Curta, compartilhe e me siga para mais conteúdos. Obrigado por me acompanhar aqui no Masrua Braincast e até o próximo episódio. Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida.